No primeiro lugar, o profundo agradecimento da minha parte e também do banco como instituição na Venezuela para esse convite, especialmente para o governador, a governação, aqueles que têm sido muito atentos, vamos dizer assim, na convocação, no trato, na gentileza que tiveram para nos reunir aqui. A política predominante tem permitido que nós possamos nos encontrar aqui e ver que ao norte dos nossos países existem outros países e aqui de Venezuela também no sul existem outras realidades com as quais nós nos estamos encontrando. Mas principalmente acho que esse é um evento que contribui substancialmente para a busca de soluções, de caminhos próprios. Eu vou tratar de expor no breve tempo estes 5 pontos. No primeiro lugar, algumas precisões importantes para tratar a questão da alternativa, a situação da situação, trabalhar ou compensar, precisar alguns elementos conceituais, como nós vemos a crise, uma das coisas nas quais nós temos que concordar a princípio, ou intercambiar as nossas impressões. No segundo lugar, eu vou falar um pouco no que determinou o título dessa apresentação, as vinculações, conexões, links com o sistema capitalista mundial, e isso eu tomei para o título da minha apresentação a palavra em espanhol enganche, desenganche, o guincho, conexão, de uma declaração de Chávez, foi isso, onde ele assinalava precisamente na cidade de Manaus, no final de outubro, se não me engano, que nós tínhamos que nos desconectar, desligar da arquitetura predominante do sistema. Agora, depois, brevemente, pensando nessas conexões, eu vou me referir aos impactos nos nossos países e a possibilidade de, vendo esses impactos, vendo essas vinculações, essas conexões, nós podemos contextualizar o que acontece com a integração. Está claro que o ponto 4, aqui vou tentar te falar de alguns elementos ou aspectos que têm caracterizado o que tem sido feito pela Venezuela, não apenas em política econômica, mas também em termos de estratégia de desenvolvimento, não com a intenção mesmo de dar receitas ou trazer uma receita, porque se há uma das coisas que nós devemos evitar esse costume do fundo monetário, que quando eles desciam do avião já tinham a solução mágica, quando chegavam num país determinado da América Latina já tinham a solução, a receita numa folha de papel. Mas com a ideia assim de intercambiar ou de compartilhar da experiência no caso do que tem sido feito na Venezuela já faz uns 10 anos até hoje. No primeiro lugar, algumas precisões sobre a crise, eu serei o mais breve possível. Nós temos que nos desligar ou desconectar, isso é na visão que tem predominado sobre a interpretação da crise. De modo nós devemos nos desconectar da visão de CNN, que tem impregnado muito, marcado muito o juízo sobre a crise como uma crise financeira. Os grandes meios de comunicação, uma das características desses processos de implantação do neoliberalismo e uma das características é o predomínio dessa tirania da grande mídia, que marca muito a opinião, as visões e os diagnósticos da visão dos problemas estão concentrados sob, por exemplo, da visão dos investidores. A crise é utilizada como um reajuste, um rearranjo da realidade existente ou das lógicas de acumulação que existem naquele momento. Por exemplo, o quebra dos grandes bancos de investimento nos Estados Unidos, o que reflete principalmente uma tremenda concentração e centralização de capital. Os 8 bancos mais importantes, dali vão surgir 3 ou 4 bancos com um grande poder, um tremendo poder de decisão. No segundo lugar, como eu já assinalei, a crise não é apenas financeira. A crise
a crise expressa-se, talvez essa é uma das faces, a componente financeira é um rosto, uma face da crise, uma manifestação, não só no momento da crise, mas um sintoma, uma manifestação da crise. A crise, nesse sentido, é uma crise econômica global, apesar de que é manifestada na sua parte financeira, como nós temos visto, de uma maneira profunda, é uma crise que nasce no circuito real, uma crise que é gestada no circuito real. Nós esquecemos, às vezes nós não percebemos, devido a essa tendência, essa manipulação ideológica do conceito, da caracterização da crise, nós não percebemos que por trás do quebre da bancarrota dos bancos, por exemplo, um dos aspectos mais significativos, por trás dessa situação desses bancos, aparecia a questão das hipotecas, os subprime, mas por trás da hipoteca nós temos pessoas, temos seres humanos, e não apenas temos seres humanos que são aqueles que não foram capazes de pagar as hipotecas, mas tem também uma economia real, e essa economia real tem a ver com uma das alavancagens da dinâmica de crescimento da economia americana, como que é a construção e toda a sua inter-relação com diferentes setores da economia. E nesse sentido, por trás dessa crise financeira, por trás desse colapso, também aparece a sobreacumulação, o sobreconsumo. Por trás disso estão os consumidores, encontram-se as pessoas. Portanto, a crise tem a sua raiz no circuito real, e isso é muito importante para podermos compreendê-la. O que sim é característico é que há um predomínio do capital financeiro especulativo e parasitário, como é definido, seja falado de passo, Nakatani e Porbagnolo, dois brasileiros, onde esse capital financeiro especulativo e parasitário controla, domina, se sobrepõe sobre esse mundo real, sobre o setor real da economia. E isso é explicado um pouco conceitualmente por aquilo que fora assinalado, adiantado por Carlos Marx, no que se diz a respeito do capital fictício. Nós estamos, portanto, o que nós estamos experimentando é o predomínio desse capital fictício sobre o capital produtivo e sobre as decisões que são tomadas não apenas no mundo econômico, financeiro, mas também no mundo político. E esse capital fictício que é visto como grande força no mundo do dinheiro, nas bolsas de valores, em todo esse mundo dos investidores financeiros, também fora expressado no mundo das mercadorias. Por exemplo, tem sido mencionado por aqueles que falaram antes do que eu, essa questão dos commodities, o crescimento dos preços das commodities, essa componente especulativa do crescimento, da expansão desses preços, que estava baseado, em alguns casos, na maioria deles, no que são chamados de mercados spot ou de futuros. Por exemplo, no ano de 2005, de acordo com um estudo que fora publicado pela OPEP, no ano de 2005, um barril de petróleo que era transacionado de maneira real, física, equivalia nos mercados a futuros a 5 barris de petróleo. No ano de 2007, um barril de petróleo, em termos físicos, reais, chegou a equivaler 18 barris de petróleo nos mercados futuros. Evidentemente, essa lógica tinha, em algum instante, chegar a um quiebre. Essa configuração e esse predomínio do capital fictício, do capital especulativo parasitário, determinou o aparecimento e a consolidação de certos atores no que seria a hegemonia de poder com os bancos de investimento, as seguradoras, as agências de ratings, os bancos centrais, os mercados de valores em espaços onde se decidem não apenas, como eu estava dizendo antes, vamos dizer, os grandes temas que têm a ver com o econômico, mas também as grandes tendências no econômico, mas também com o político. Além disso, uma crise que integra várias crises, combina várias crises. Com o auge dessa crise financeira, nós esquecemos, às vezes, alguns analistas esquecem que nós estamos vindo de uma crise
do aumento de preço das commodities, das matérias-primas, dos alimentos, uma crise de energia, uma crise ecológica, uma crise também, isso é muito importante ressaltar, uma crise do pensamento e especialmente do pensamento dominante. Portanto, é uma crise global e alguns, como fora assinalado por alguns autores, uma crise estrutural. Também essa crise, como fora assinalado também pelos expositores, uma crise que reflete um contínuo histórico, tem uma continuação histórica desde o ponto de vista que nós podemos falar de um ciclo longo que começa nos anos de 1970 e que tem pontos nos anos 80, pontos, vamos dizer assim, parecidos ou características comuns com o que está acontecendo nesse mesmo instante na questão financeira, com a crise da dívida, na parte do aumento dos preços do petróleo. E uma coisa muito importante, como fora o rearranjo a partir dos anos 70 do aparelho produtivo a nível mundial, o que fora chamado depois, junto com a componente financeira, na globalização. E outro elemento importante é que os processos, o que está acontecendo nos países desenvolvidos e o que está acontecendo nos nossos países é um processo único. Às vezes se apresenta sob essa visão, metodologia neoliberal, sob o paradigma do mundo pós-moderno, como um processo escindido. Nós queremos afirmar que é único, é relacionado, estreitamente relacionado, que não podemos explicar um separado do outro. É por isso que, às vezes, os enfoques que foram, essa abordagem muito de moda, como aquela nessa separação, que era apenas a crise dos países do norte, são focos que, de alguma maneira, são sem sentido absoluto do ponto de vista metodológico, porque ambas problemáticas estão intimamente relacionadas. Finalmente, é importante assinalar e diferenciar entre o que é a crise do sistema capitalista e a crise própria do capital. Há um autor que nos ajuda a compreender essa dinâmica da crise do capital. Ele é István Meszaros, que expressa de alguma maneira no seu enfoque teórico alguns elementos que têm sido expostos aqui nos permitem compreender o que aconteceu, o que está acontecendo. Um deles é que nós estamos numa fase onde temos uma hegemonia total do valor de câmbio em si próprio. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se produz não para satisfazer as necessidades das pessoas, se produz não para fortalecer as economias nacionais ou fortalecer os processos de reprodução da vida, mas mercado principalmente. E depois nós temos um processo de autoexpansão do capital em si mesmo. Esse processo de autoexpansão conduz a essa crise, e dentro desse processo de autoexpansão é muito importante ressaltar o processo de utilização decrescente da vida útil das mercadorias do esbanjamento, o predomínio do fato de esbanjar como um elemento resultante dentro do processo de acumulação, especialmente na economia norte-americana, o uso do complexo e domínio do complexo industrial militar como mecanismo de reativação, como mecanismo de manutenção do crescimento e expansão da economia. Finalmente, o esbanjamento e a destruição de meio ambiente é uma das características dessa crise. Certos países, esse fato dos países do sul, os países periféricos, os países dependentes, de alguma maneira, são vendedores de bens com pouco valor agregado e compradores de produtos elaborados. Outro ponto que é uma das conexões mais importantes, outro ponto de conexão são os investimentos e a presença das companhias transnacionais, especialmente nos nossos territórios, especialmente nas atividades relacionadas com os recursos naturais. Outra conexão são os fluxos financeiros que têm sido estabelecidos através dos créditos comerciais, a manutenção do dólar como reserva, a dívida externa, que não deixa de ser um problema importante. E outro elemento importante de dependência ou de conexão são as instituições que têm sido estabelecidas
E os modelos políticos que não estamos falando do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial no primeiro lugar, mas também de outras instituições que de alguma maneira refletem o paradigma dominante. E nesse sentido nós temos bancos centrais que de alguma maneira foram convertidos em satélites de uma arquitetura internacional, onde, como já fora assinalado, colocam uma visão e uma concepção de autonomia no que se diz ao respeito dos Estados nacionais, mas de dependência em relação ao Fundo Monetário Internacional. Também outros fatores como as qualificadoras de risco e também no predomínio do pensamento hegemônico nas academias ou nos centros de estudos, os centros de opinião principal. Também outro mecanismo, outra conexão é como o neoliberalismo tem condicionado o conceito que nós temos de democracia. A democracia não passa de acordo com essa visão. Não, a democracia está por baixo do conceito do predomínio do mercado. Finalmente, a última conexão são os territórios do império, os territórios que possa ter controlado o império em termos de energia e natureza. O impacto que terá, portanto, nos nossos países latino-americanos vai depender desse grau de interconexão financeira, do grau de independência financeira, do grau de soberania que nós tivermos sobre nossos recursos naturais, das interconexões produtivas, a presença das empresas transnacionais no nosso território, nossas economias, do grau de soberania que nós tivermos nas nossas políticas econômicas e, obviamente, de uma coisa que fora mencionada aqui, da fortaleza que tem sido acumulada em termos macroeconômicos. Que tem sido feito durante todo esse tempo com uma forma de fazer um exame, não apenas de América Latina, mas também no caso da Venezuela. Um dos elementos importantes, no caso venezuelano, vamos dizer, essa necessidade de nos desvincular e, ao mesmo tempo, nos conectar com outra realidade. Podemos identificar vários elementos. Um é que desde 2001, com o primeiro plano estratégico 2007, nós colocamos a contribuir para a construção de um mundo multipolar. E dentro dessa construção de um mundo multipolar, temos um redimensionamento da integração ou do conceito de integração, do mecanismo de integração. Dentro dessa visão estratégica, é importante resgatar a política petroleira como ferramenta importante, especialmente resgatar a soberania sobre o recurso natural, um pouco que está sendo também o que tem sido feito pela Bolívia, a utilização da renda petroleira para fortalecer as capacidades políticas e sociais. Também nós temos um quebre com a visão tradicional que era mantida a política econômica. Em alguns casos, por exemplo, alguns elementos do que eu estou afirmando, fora criado um fundo, estamos falando do ano de 2005, fora criado um fundo de desenvolvimento baseado num conceito de utilização diferente das reservas internacionais, e esse fundo está direcionado para o fortalecimento da capacidade produtiva, para projetos sociais e para situações de contingência como a que nós estamos vendo. O Banco Central, conjuntamente com o Executivo, uma forma muito discreta, determinou e decidiu uma estratégia para diversificar estrategicamente as reservas internacionais. Foram destinadas ou foram tiradas as reservas que estavam concentradas até aquele então no mercado norte-americano e foram deslocadas para o Banco de Basileia. De passo, isso foi muito, seja falado de passo, muito criticado internamente e externamente em alguns casos, nas reuniões dos bancos centrais, onde frequentava, isso era visto como uma coisa que não tinha sentido do ponto de vista da racionalidade predominante. Mas resulta ser agora que, no meio dessa crise, no mês de de outubro, o Banco de Basileia teve que determinar limites, porque quase todos os países, muitos dos países procuraram se refugiar ali. Outro elemento importante dentro dessa política foi o estabelecimento do controle de câmbio com o mecanismo para disciplinar o uso das reservas internacionais. Outro elemento importante é a participação, a intervenção, do Estado através do Banco Central na regulação das taxas de juros. E também, portanto, nós temos uma mudança no papel do Banco Central. Outro elemento final é a nacionalização das atividades estratégicas para o desenvolvimento
não dependente, estamos falando em atividades de energia elétrica, telecomunicações, cimento, banca também, que em alguns dos casos foram muito importantes. Muitas dessas empresas cotavam seus valores no mercado de Nova York. Não sabemos ainda qual teria sido o impacto dessa crise nessas empresas, nessas companhias. E outro elemento importante é uma visão de integração integral. A proposta de integração energética, a proposta de integração financeira, onde é exaltado o Banco do Sul, a proposta de integração comunicacional, onde está o projeto de Telesur e o novo satélite Bolívar, uma visão de integração social através das missões sociais, a proposta da alternativa bolivariana de Nossa América como uma proposta de resistência à visão predominante de integração e, obviamente, a promoção de uma solução. Nós fechamos essa proposta de integração, assim, tentando de resgatar ou se tenta de resgatar a soberania sobre a terra, sobre a água, sobre o subsolo, o ar, de alguma maneira, sobre a vida em geral. Em Caracas, foi discutido, dentro do processo de integração financeira, estava sendo discutido com os países do ALBA, os ministros de Economia, de Fazenda e os presidentes dos diretores do Banco Centrais, a criação do novo banco e uma câmara no Sucre, uma câmara de compensação de pagos e a criação do fundo misto de estabilização e desenvolvimento. De alguma maneira, isso é uma visão que tenta de se opor a uma proposta de integração econômica predominante que se limita ao mercado e a favorecer a dependência, que se limita a manter essas simetrias como tendência que pretende, naturalmente, em oposição a essa visão, desenvolver a complementariedade, desenvolver o respeito pela soberania, a solidariedade, em alguns dos casos, como é o caso do ALBA, as visões de intercâmbio diferente das visões de intercâmbio apenas mercantil. No caso da integração financeira, tem muitas possibilidades, talvez nas perguntas poderia se estender mais sobre isso, porque o tempo se esgotou, e que tem a ver não apenas com o Banco do Sul, mas também com fundos de estabilização perante os desequilíbrios da balança de pagos, com sistemas de pagamentos, moneda local, que sejam desconectados, desligados do uso do dólar, e obviamente isso deve passar por uma crítica radical para as instituições existentes, as instituições financeiras existentes, que ainda continuam se manejando sob o paradigma do desenvolvimento exógeno, dependente, e a visão de neoliberal predominante durante os anos de 1990. Mas a crise não é apenas financeira, a crise, como já falamos antes, portanto, as propostas devem ser integrais, não apenas no campo financeiro. Nós devemos revisar o papel das empresas transnacionais por trás dessa visão de integração ou dessa resposta de integração. Nós temos uma necessidade de fazer uma análise de economia política. Temos transnacionais que são maiores do que qualquer outro dos países da América Latina. E esta visão, como eu já disse, deve fortalecer ou tentar fortalecer os aparelhos produtivos sobre uma visão de complementariedade e desenvolvimento. Portanto, para finalizar, nós podemos ver que uma oportunidade para a integração, evidentemente, se isso avançar na construção de uma região, de um bloco regional, para poder não apenas que seja econômico, mas também político, que nos dê capacidade de negociação a nível internacional, pensando em diminuir essa dependência econômico-política, mas também, se nós não fizermos isso, uma oportunidade, se nós não fizermos uma oportunidade para a desintegração, não para a integração dependente, porque como nós estamos observando, o Fundo Monetário Internacional está ressurgindo de alguma maneira, eles podem aumentar as barreiras do protecionismo, paradoxalmente podem regredir, retornar aqueles salvadores do Titanic, não apenas sobre a visão neoliberal, mas também neo-keynesiana. E perante essa situação, onde nós temos possibilidade de construir uma arquitetura financeira internacional, a arquitetura financeira internacional, evidentemente, pela correlação de forças, talvez seja construída por eles, seja modelada por eles, mas é importante o nosso papel
na construção de propostas alternativas. Finalmente, esses processos de integração devem andar sobre duas pernas. Uma, através da proximidade, entendimento, a união dos governos soberanos, mas também a união dos povos organizados. Se nós não alcançarmos preencher com o povo, integrar o povo nesse processo, a integração sempre vai beneficiar os mesmos de sempre, aqueles dominadores, uma integração que desintegra. Por isso é que é importante construir uma consciência na nossa sociedade, nossos povos defensores de integração, como reconhecimento não apenas da independência nacional, mas também da liberalização dos nossos povos. Muito obrigado.